A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã. Que do presta atenção, que saudades, né? Vamos rezar hoje, dia 31 de julho de 2025, o Evangelho. Vamos rezar pedindo a intercessão do Espírito Santo que venha sobre nós. Estamos aqui com Jesus misericordioso, Jesus na Santa Cruz e Jesus Eucarístico, né? O mesmo Jesus, que se manifesta de várias maneiras, só para uma coisa, para nos amar, só para isso. E nesse amor profundo Ele nos perdoa, porque verdadeiramente Ele é o amor. E de onde tem amor só sai coisas boas. O amor verdadeiro, que é o amor em Cristo, só sai coisas boas. Amém? Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos lá. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Lá na minha capelinha, na capelinha de Lourdes. Ele é assim, um grande santo de devoção. Ele tem uma história linda. Procure aí na internet, em fontes confiáveis, principalmente fontes de padres, de irmãs religiosas ou vocacionadas, que falem sobre Santo Inácio de Loyola. E tem um filme também dele, viu? Você pode procurar no YouTube, que eu creio que já esteja em português. A última vez que eu vi, ele estava em italiano, mas pode ser que já consiga em português. Um grande fiel a Deus. Vamos lá. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 16 a 21, de 34 a 38. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduziu a arca no prescrito a Moisés. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite parecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam, em todas as suas etapas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, amada irmã, então aqui o Senhor, Ele se manifesta. Ele se manifestava no Antigo Testamento, Ele se manifestou no Novo Testamento em pessoa, que é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles em um só. São três pessoas, ou seja, são três pessoas, mas eles são o mesmo. Amada irmã, essa nuvem que cobria lá Moisés quando ele estava atravessando ali, para chegar na Terra Prometida ali, ele imagina, muitos anos de escravidão ali no Egito, e ele liberta em nome de nosso Senhor aquele povo, e o Senhor estava com ele. E eu lhe pergunto hoje, aqui nós estamos com uma nuvem maravilhosa, que é a Santa Eucaristia. Essa nuvem que nos cobre hoje. Se você está distante hoje da Santíssima Eucaristia, por algum motivo, não fique distante, porque ela é remédio. Você não pode, mas eu estou cheia de pecado, eu estou doente. Então, me diz uma coisa, a pessoa saudável precisa de remédio? Não precisa, né? Não precisa. Mas a pessoa doente precisa. Eu estou sentindo aqui que uma gripe está chegando. Então, eu já tenho que verificar um remédio aí natural ou químico, alguma coisa que me levante. Porque eu já estou me sentindo debilitada. Que a minha Lenita tá, a Larissa também. Então, olha só, tá chegando em mim aqui. Que tem um sistema mais, por causa das duas síndromes que eu tenho um sistema imunitário bem deficiente. Então, olha só, essa nuvem que eu quero que esteja sempre presente na sua vida é a nuvem eucarística. Se você hoje não pode se confessar, eu estou impedido do sacramento da confissão. Então, você não pode comungar, não deve comungar. Mas você pode adorar Cristo em espírito e em verdade. Pense que Ele é um sol. Se você chegar perto, você vai se queimar querendo ou não.
E ele não precisa estar exposto na igreja para você adorar. Você pode adorá-lo, basta a luzinha estar acesa lá do sacrário. Luzinha está acesa é sinal que ele está. Luzinha apagada está vazio o sacrário. Mas eu vou lhe dizer, 99% das vezes, graças a Deus, ele está. Ele só deixa de estar no sacrário lá na quinta-feira santa, para sexta-feira santa, que ele é retirado e fica em adoração fora do sacrário. Mas vivo ele está. E ele é uma nuvem poderosa. É uma nuvem que lhe cobre e que lhe cura e que lhe salva e que liberta. E que muito mais importante do que cura para este mundo é a cura para o mundo que há de vir. É o mundo que nós esperamos estar todos nós enquanto irmãos. Lá já não haverá mais nenhuma diferença, nenhum desentendimento. Lá estaremos prontos para viver a eternidade com Cristo e por Cristo. Mas já aqui nós devemos lutar intensamente para vivermos neste mundo. Mas não devemos lutar somente por isso. Que isso seja, viver no mundo que vai de vir, seja uma consequência do infinito amor que Deus cativou em nossos corações, da nossa fidelidade, do nosso amor. Como eu disse, não nos cabe julgar a situação que você está passando hoje. Mas, por exemplo, que você não pode comungar. Eu espero infinitamente que seja transitório esse tempo, que logo, logo você possa receber o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês serem um só, porque é essa a realidade da Eucaristia. Mas, se você hoje está impossibilitado, vá lá. Não deixe de ir à Santa Missa, vá mais ainda. Se você puder ir diariamente, ou pelo menos domingo, mais uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, vá e adore Jesus em espírito e verdade. Deixe esse sol, que é próprio Deus, lhe queimar, lhe arder no seu coração, na sua alma, para que verdadeiramente Ele faça novo em você todas as coisas e você pare de julgar. E somente se deixe amar. Vamos lá, tô com saudade, viu? Tô com saudade de falar aqui com vocês. Responsório, Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é nossa casa. Minha alma desfalece de saudade. Olha aí, é verdade. E anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em nossa casa, e a andorinha ali prepara seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Nos altares, ó Senhor Deus do universo, nos altares, ó meu Rei, ó meu universo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de nos louvar. Felizes os que vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar da vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Sim, esse mundo, ele é muito sedutor. Ele sempre vai te seduzir, porque ele luta contra Deus. O mundo que eu digo, gente, não é um mundo terra, não, isso é perfeito. Deus fez tudo perfeitinho. Nossa, reino animal, reino vegetal, é tudo perfeito. Mas o que a gente traz no mundo, né? Toda a cultura ali que você traz. Então, ali você... O que é pregado para você no mundo? Que não é pregado por Deus. Quem tem mais é o que vale mais. Mas não, né? Mas não. Aqui, quem é mais, tem mais. Quem é mais humilde, quem é mais cristão, quem é mais... quem mais adora a Deus. Você pode estar vindo aqui e não ser nem cristão. É lógico, eu sou cristã, eu prego Cristo onde quer que eu estiver. Onde quer que eu estiver. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que são judeus aqui no meu prédio, que eu amo muito. São pessoas assim do bem. E que são filhos amados de Deus também, mas ainda não encontraram Cristo, né? Eles ainda não encontraram. Cabe o nosso respeito. Jamais devemos julgá-los. Jamais devemos deixar de amá-los, mas sim devemos guardá-los em nosso coração e rezar e orar muito por eles, para que Deus se faça verdadeiramente verdade, caminho e vida em abundância. E que Deus haja como agiu em nós, como está agindo em nós, porque a conversão, ela é uma conversão a cada segundo, viu? Eu escutei, presta atenção quem der, hein? Eu já escutei, graças a Deus, algumas vezes isso, mas eu escutei, eu presto atenção e me converti. Não, porque primeiro aqui, presta atenção é só um pequeníssimo instrumento da palavra de Deus que se faz servo, né? Porque é tão servido, somos tão servidos, temos o ar para respirar, temos a vida em abundância, temos a graça de estarmos vivos. Olha, eu vivo com dor crônica, imagina acordar de manhã com dor e dormir com dor, como vários irmãos e irmãs que tenho, as síndromes que eu tenho. Mas o fogo do Espírito Santo que age sobre mim
a vontade de evangelizar, a vontade de não ser eu, de ser o próprio Cristo falando, é muito maior do que tudo que eu possa sentir aqui na Terra. É muito maior. Evangelho, Mateus 13, capítulo 47 e 53. Betina e Benício, tá aqui, ó. Olha aqui o Benício onde tá. Ó o Benício, ó o Betina ali. Estão aqui comigo sempre, né? Meus escudeiros. Vamos lá. Abre, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. É isso que Deus quer, que a gente abra o coração. Se nós abrirmos o coração, Ele entra e faz morada. Agora, se nós não abrirmos, ficamos assim, se eu fizer a vontade de Deus, eu vou sofrer. Se eu fizer a vontade de Deus, eu vou fazer o que eu não quero. Se eu fizer a vontade... Você foi feito. Seu DNA foi feito aqui, uma bióloga falando para você, para fazer essa vontade de Deus. E verdadeiramente, você só vai estar completamente realizado e feliz quando você efetivamente fizer essa vontade que Deus sonhou para você. É o seu sonho, é a sua vida. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger dos dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou a contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Que são muitos, né? São muitos. Então, aqui o nosso Senhor, Ele está falando já no dia que nós vamos ser ceifados, né? Então, ali vai concorrer ali para o bem, alguns para o céu, alguns para o inferno. E aí, de que maneira nós devemos estar preparados para este grande dia? Você sabe quando é? Nem nosso Senhor Jesus Cristo sabia quando o dia que nosso Senhor iria voltar. Não sabemos, mas a certeza é que Ele vai voltar. Ele vai voltar e aí Ele vai lhe julgar, os vivos e os mortos. O que eu quero dizer para você é que nosso Senhor deixou para a gente ali por Moisés, lá da primeira leitura, no Antigo Testamento já, as leis, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. E esses mandamentos, eles devem ser verdadeiramente efetivados na nossa vida em prol de nossa salvação. Esses mandamentos da lei de Deus, eles, lógico, né? Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa contra esses mandamentos, nós precisamos nos confessar. Então, se você pode, você deve se confessar. Então, se você... Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você botou em cima de Deus alguma coisa que não é Ele, da sua divina providência, da sua divina fidelidade, do seu divino amor, é o pior pecado, você precisa se confessar. E aí você, dentro da confissão, que é um sacramento, onde o Espírito Santo vem sobre você, né? Então ali o Padre, ele é uma pessoa em Cristo, ele não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Ele nos perdoa por Cristo, né? Porque tudo que perdoares na terra será perdoado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado para o céu. Então a religião é isso, é uma religação. Vai ligar você novamente ao céu. Esse sacramento ele lhe une nessa graça abundante de Cristo. Ele faz verdadeiramente viver nessa graça. Então, quando esse dia final chegar, você tem que estar aí, ó, tudo ok. Se você disser, Cris, eu não sou cristão, e aí eu não tenho como lhe indicar não, mas aí eu digo para você, né? Siga lá os mandamentos da lei de Deus e verdadeiramente fale com a pessoa a qual você é subordinado dentro da igreja, da sua igreja, e faça verdadeiramente seu ato ali de contrição, né? E é importante sempre unir o ato de contrição a uma caridade, para expiar, porque nós cometemos a falta e Deus Jesus Cristo, pela cruz, Ele já nos salvou. Ali, então, nosso pecado, ele está redimido. Mas, enfim, o que aquele pecado causou no mundo... Então, se eu falei aqui para os meus filhos que eles eram mais importantes que Deus. E aí, dentro do coração deles, fica aquela situação ali. Poxa, minha mãe me disse, então eu também acho o meu marido mais importante que Deus, a minha esposa, meus filhos mais importantes que Deus. Gerou ali um mal, ali dentro daquele meu pecado. Mesmo eu me confessando, pedindo perdão para Deus, aquele mal que eu gerei vai gerar frutos ruins. Então, o que acontece? Eu preciso expiar esses pecados. É por isso que a gente faz na Santa Igreja Católica, está tendo a Porta Santa, né, para remissão dos nossos pecados.
Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo da Cris. Olha aqui.